irmãos, graças e paz a todos. Estão bem? Irmã Maria, irmão Francisco. Você estava só na internet, né? E resolveram aparecer fisicamente. Louvado seja Deus. Amém. Sejam sempre bem-vindos à sala de aula também, né? Não apenas na página da igreja, mas também na sala de aula. Sejam sempre muito bem-vindos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 1, os versos 1 a 3. Não é o texto base da nossa lição, mas é um dos textos. E como não teremos uma exposição do texto, então acredito que esse texto se enquadra muito bem naquilo que vamos ver, conforme a revista sugere. Então diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oremos ao nosso Deus. Curva a sua fronte, eleve o seu coração aos céus na pessoa de Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. O Senhor que nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor, nos deu nova vida, Pai, nos transformou e tem nos transformado dia a dia no caráter, mudando o nosso caráter ao caráter de Jesus. Te pedimos nesta manhã o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, de forma que possamos entender, viver, aplicar, ensinar, não somente ensinar a Tua palavra, mas vivê-la no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nesta manhã eu te peço luz sobre os textos lidos, sobre a lição estudada, para que entendamos e de alguma forma, Senhor, ela alcance corações que estão com dúvidas, corações que estão, de certa forma, necessitados dessa palavra. Abençoa cada um de nós aqui presente, aqueles que nos ouvem via internet. Sê conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, parece que fizemos um sorteio nessa revista e os textos, né, pastor? Os textos assim, mais ou menos assim, né? Digamos, não tanto polêmico, caíram com o meu nome, né? É como eu costumo dizer lá em casa. Lá em casa tem 2 moradores. Né? Fizeram um sorteio para ver quem paga as contas, saiu o meu nome 3 vezes. Eu achei estranho, né? Mas eu também não contestei, não. Não sei se poderia pedir a auditoria dos votos, né? Então acabei aceitando a eleição sem nenhum questionamento, né? Como é que é, pastor? Ganhei, né? Pois é. Queria pedir aos irmãos, eu tenho percebido, a gente vai vou colocar dessa manhã a aula, e eu queria pedir a você que tivesse perguntas, mas a gente vai encerrar a aula, né, para não ficar uma aula de 1h30, como tem sido costume, e depois de encerrada a aula a gente faz essa pequena sessão de perguntas e respostas, até para que o pessoal que está na internet não fique perdido, né? Às vezes eu respondo uma pergunta, mas quem está lá não sabe que pergunta foi feita, porque não capta pelo microfone. Tudo bem, então? Então, vamos começar. O tema da revista, né, 12, União Estável e Membresia. Bom, gente, é complicado, mas não é o fim do mundo. Quando? Quando nós caminhamos não pelo conselho dos ímpios, ou mesmo por aquilo que a lei dos homens determina, mas por aquilo que a palavra de Deus nos instrui, né? Nos dá a instrução clara e sem questionamento nós andamos segundo a palavra de Deus ensina. O texto base real da nossa
revista é 1 Coríntios 7, 10 até o 17. São 7 versículos que vão tratar a respeito do casamento e do divórcio, né? E esse deixa eu ver aqui. Esse subtema na revista, ele está com a estabilidade da família. Como é importante a família estar estável, né? A introdução da nossa revista, ela diz assim: com inúmeras mudanças sociais e culturais pelas quais o mundo vem passando, cada vez mais a igreja é chamada para enfrentar situações inusitadas. Essas questões exigem que a igreja pense biblicamente sobre o problema e ofereça soluções que glorifiquem a Deus. Ofereça soluções que redundem na glória de Deus. E o caso de pessoas vivendo sob um regime de união estável e que desejam tornar-se membro ou continuar sendo membro, esse é um delas. É uma das coisas que necessitam de resposta. E eu fui dar uma leve passeada pela internet, quando coloquei lá no Google, né, a respeito de união estável, e adivinha o que eu encontrei? Eu encontrei processos no STF de pessoas, e eu não vou usar o termo irmãos, né, acionando a justiça para serem recebidos na membresia da igreja. Eu não fui ler todo o processo, porque só o cabeçado já respondia todas as minhas perguntas, e eu já tenho as perguntas respondidas à luz da palavra de Deus. E como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes, o prazer dele está na lei do Senhor. E nessa lei que ele medita de dia, medita de noite, ele tem prazer em obedecer essa lei. Não é um peso para ele, não é um fardo, é um prazer, é uma alegria, né? E assim, a revista ela traz para a gente com muita clareza a respeito dessa questão de legalização dos relacionamentos. O relacionamento ele precisa, marido e mulher, ele precisa estar de acordo com a lei imposta pelos homens. A igreja precisa ter claro o conceito de casamento e também esse conceito de união estável. Mas, como união estável, fica complicado receber irmãos na igreja como membros. E eu vou lhe dizer aqui, talvez a lição pudesse terminar agora, porque a união estável configura, mesmo que o Estado proclame aquilo como uma relação verdadeira, como uma relação legal, mesmo que ele proclame assim, nós estaríamos recebendo pessoas que vivem na prática do pecado. Pecado mais específico, a fornicação. Mesmo se a igreja decidisse receber pessoas com união estável, ela estaria consentindo nessa prática do pecado. E, meu irmão, é muito complicado, porque nós vemos hoje as pessoas na igreja vivendo da sua forma de vida secular, segundo o conselho dos ímpios, segundo o aplauso dos ímpios, e a gente percebe em algumas comunidades que essas pessoas elas não são confrontadas pela sua liderança. Elas são, muito pelo contrário, são confortadas no seu pecado. Elas são cauterizadas na permanência do pecado. E isso eu estou falando, o nosso tema é união estável, mas isso acontece em outras áreas. O fato do Estado
reconhecer uma união estável como uma união legal não faz com que ela deixe de ser, ela se torne, ela deixe de ser pecado. É a mesma coisa com o casamento homossexual. O Estado reconhece como uma união legítima, mas é um pecado. Ah, mas o Estado liberou. Problema seu e do Estado, mas é pecado. Então a união estável, ela segue essa linha. E a gente precisa entender que há um processo dentro da palavra de Deus que torna o relacionamento de uma forma que ele glorifique a Deus. E tanto na esfera dos relacionamentos, como na esfera do trabalho, na esfera da vida cristã, nós precisamos colocar na nossa vida cristã, ao melhor, excluir a palavra dicotomia, que é uma palavra que ela representa a separação. Eu sou uma coisa de segunda a sábado, mas no domingo eu sou cristão. Não, você ou é cristão os 7 dias da semana, os 12 meses do ano, ou não é. Cristãos genuinamente transformados lutam contra o pecado. E quando você tenta, quando o processo lá no STF, obrigar a igreja a recebê-lo como membro numa prática do pecado, na verdade você, na minha opinião, isso aqui é o meu achismo. Como diz um amigo meu, que já pastoreou essa igreja, a minha achologia, né? Na minha opinião, você está não somente tentando defender a prática do pecado já cauterizada no coração, você que eu digo não é os irmãos aqui, né? Todos são casados. Ô Lucas, desculpa, mas assim, nós vamos estar orando, viu, irmão? Amém? Vai chegar o dia, creia. Solteiro aqui mesmo só... Ah, não, tem o Aleph tem 16 anos, né? Não pode nem falar nesse assunto agora. Mas de forma que, tanto na vida solteira como na vida casada, isso redunde em glória para Deus. Portanto, você coma, beba, faça qualquer coisa, tudo para a glória de Deus. Então, assim, vamos passar aqui por 2 conceitos fundamentais a respeito desse assunto. Primeiro a gente vai ver como é que é o modo do casamento na Bíblia. Então, o que não cremos? Casamento não é um sacramento, como a Igreja de Roma define. Sacramento é apenas batismo e a Santa Ceia. Né? Eu estudei em colégio de padre e eventualmente tinha aqueles testes vocacionais, né, para saber se você queria ser sacerdote. Eu digo, eu não preciso fazer isso. Eu estou convicto de que eu não fui chamado para ser, eu não vim para essa terra para ser celibatário. Não, mas você tem que fazer. Para quê? Não vou ser padre, não tem perigo. Hoje me perguntaram se eu sou quase um padre. Não, porque eu tenho uma mulher, né? Mas eu não respondi desse jeito. Eu só pensei no coração. Então assim, meu irmão, isso se deu, a revista explica muito bem, por causa de um erro de tradução na Vulgata Latina, né, feita por Jerônimo, onde ele traduziu a palavra sacramento, ele errou, né, em vez de colocar mistério, né, que era mistério, ele colocou lá sacramento. Então, a Igreja Católica acabou acrescentando, né, além dos 2 que Jesus deixou, mais 5 sacramentos. Cristo Jesus deixou 2 ordenanças. Caso tenha algum batista ou assembleiano nos assistindo, com todo respeito aos meus irmãos, né, mas são sinônimos sacramento e ordenança. Batismo e ceia. Passou disso aí, nós tratamos isso na revistinha de adoração, lá do J.C. Haydn, né? Passou disso aí, meu filho, já era. Então, o casamento entrou nisso. Então, a igreja de Roma, ela tem uma ideia de que o casamento é um sacramento, mas não é. Então, somente ela trata o casamento dessa forma.
Casamento também não é um mero arranjo de forma bilateral. Essa concepção é o conceito secular de casamento predominante na cultura ocidental moderna. Ou seja, no modelo que a gente está falando aqui, o casal somente o Estado somente supervisiona a instituição do casamento e tem autoridade para fornecer licença de casamento. E caso alguma dos padres descumpra alguma cláusula que diga a respeito da sua parte no trato, o conceito poderá facilmente ser desfeito pelo divórcio. Divórcio é um negócio interessante, gente, porque se você olhar ao longo da história, divórcio, não vou muito longe não, há 30 anos atrás, a pessoa entrava com um processo, eu acho que dava tempo de passar por uma reconciliação, e digo, rapaz, vamos fazer o seguinte, bota divorciar não, o negócio está demorando tanto, era quase um consórcio. Né? Hoje você entra num cartório pela manhã e à tarde você está divorciado. Então, de certa forma, o Estado ele facilitou. Como Estado, como Deus de muito, né? O Estado é o Deus de muita gente, ele tem facilitado muito práticas que vão contra a palavra de Deus. Está tudo certo, porque um dia ele vai prestar conta. Ele que eu digo é aqueles que trabalharam contra o cumprimento dessa palavra. Então, mestre, isso aí era lá no século XVI, XVII. Agora está todo mundo de branco, bem vestido, de véia e grinalda. Aí está havendo casamento lá no Canindé, né? Aí todo mundo ficou nisso, faz essas perguntas, porque o pastor vai fazer o casamento da mulher, ela já foi três maridos de peixe que ela tem agora, né? O peixe não vai casar com peixe, ela vai de véu, seja uma jovem. E o pastor vai fazer o casamento. Aí só fico perguntando, né? Fico perguntando para mim, está certo isso? Minha filha pergunta a ele. O pastor agora é ele, o meu marido não é mais pastor, aqui, né? Pergunte a ele. Aí cadê esse negócio? Ela vai casar desse jeito, olha. O que você diz isso aí, né? Para tu ver, né, pastor? Eu pensei que o abacaxi estava só na lição. O mestre ainda conseguiu dar uma melhorada. Deu uma... Pois é, gente, essa questão da vestimenta, ela é muito cultural. Hoje, se você observar, as pessoas estão casando vestidos normais, né? Assim, como se fosse na questão cultural, como se fosse uma virgem. E até porque, meu irmão, sejamos honestos, tem um grande amigo, ele define algumas formas de namoro como namoro com vantagem. Meu querido pastor Miguel. Que é quando a pessoa namora, mas ela já tem todas as vantagens, digamos assim, do casamento. Tá dando para os irmãos entenderem? Tá, né? Então, mas na hora de casar, aí entra com aquela... Olha como é interessante. Ele entra no recinto com aquela vestimenta que representa a pureza. Meu irmão, a pureza exterior é muito fácil como é que se diz assim, de expor. Agora, interior é que o Espírito Santo vê lá, né? Você falando aí a respeito de questões como essa, não dessa questão específica, mas me veio uma cena de um filme muito engraçado, Noiva Cadáver. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir, mas é um cadáver de uma noiva que não casou e permaneceu vestida de noiva e quer casar. Então é uma animação, uma comédia, mas mostra a degradação humana. Aquela imagem, não o filme em si, mas aquela imagem traz a lembrança da depravação humana presente, não só na mulher, mas não só no homem. Aliás, perdão, não só na mulher, mas também no homem. Que dá uma satisfação à sociedade
de que está ali em plena pureza. Mas diante de Deus, irmão, Deus que sonda corações, cabe não somente ao pastor, e a gente vai ver isso lá no final da revista. Decisões como essa cabe ao conselho da igreja. A gente vai ver isso aqui lá no finalzinho, viu, mestre? Então, não vou dar um spoiler agora, eu vou seguir aqui o trâmite. É uma situação delicada? É, porque também a gente tem que ver o seguinte: como é que foi essa questão do divórcio anterior? Foi um abandono? Foi uma agressão? Foi uma traição? Uma coisa que me chama a atenção é que, a respeito desse processo no STF, é a mesma coisa que os homossexuais buscaram, né? Eles querem, olha como é interessante, eles querem buscar de Deus uma bênção numa maldição que eles visam. Eles querem a cauterização da sua consciência. Mas Deus abençoou. Eles querem naquele grande dia, quando forem acusados dos seus pecados não confessados, não arrependidos, confessados, arrependidos e abandonados, eles querem olhar para o Senhor Jesus e dizer assim: olha, mas o teu sacerdote lá abençoou essa relação. Eu estou parafraseando Mateus 7, 22 e 23, para variar uma vezinha. Eles querem isso. Mas, a bem da verdade, não há bênção na desobediência. O princípio da bênção é a obediência. Só para entender. Então, voltando para a questão aqui, tanto dos homossexuais lá no início da nossa revista, como dessa união estável que busca não legalizar a união diante da lei dos homens e assim configurar ela em fidelidade diante de Deus, eles querem na justiça ganhar o direito ou obrigar que Deus os abençoe. Só que isso não vai acontecer. Na desobediência você não encontra bênção, você encontra maldição. Preste atenção, meus irmãos. Todas as promessas feitas em um casamento são feitas coram Deus, ou seja, diante de Deus, conforme Malaquias 2,14. Por outro lado, nós não podemos vê-lo como um sacramento. Tá? Só queria deixar essa parte bem clara para você. É uma bênção, mas não é um sacramento. Essa parte está clara para os irmãos? Quais são os sacramentos que temos? 2, não é isso? Batismo e... Pronto. Esses são os sacramentos. Agora, isso também não tira do casamento a essência maravilhosa que ele tem. Ele não tira do casamento aquilo que está lá na promessa, lá em Gênesis, no início do Pentateuco. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne, uma só vida. E lá na frente, Paulo vai dizer assim: eles vão viver a vida comum lá, o marido vai ajudar em casa, a mulher também, aquela coisa toda, né? Ontem conversávamos com uma amiga, e ela falando a respeito de uma namorada do filho e tudo, que a menina é muito bem produzida, parecia de plástico, as unhas muito grandes. Ela falando assim, quando ela disse assim, grande, ela fez assim, né? Eu imaginei que as unhas realmente eram muito grandes. Uma mulher dessa não lava um prato, não tem perigo. Nada contra as unhas grandes, tá? Minha esposa tem as unhas grandes. Eu só estou colocando aqui uma ideia, que esse homem e mulher que se formam uma só carne, eles passam a viver a vida comum no lar. Agora, imagina uma coisa, hoje as pessoas estão descomprometidas. Em que aspecto? Se namora, não quer noivar. Se noiva, não quer casar. Se casa, não quer ter filho. E se tem filho, adivinha? Não cria. O que tem de avô criando filho, gente, não é brinquedo. E não é por necessidade, é por escora mesmo. Por escora. Mas não é o nosso tema. A figura da aliança, gente, ela não é só uma metáfora para o casamento. O casamento realmente é uma aliança, e o termo bíblico que transmite ideia de um compromisso solene que garante promessas ou obrigações assumidas por uma ou ambas as partes envolvidas nela.
todas as características presentes na aliança de Deus estão presentes também no relacionamento conjugal. Isso é muito importante observar isso. Que o casamento, ele imita a aliança de Deus com a sua igreja. Aliás, o casamento ele é comparado com o noivado, o casamento nosso, ele é comparado com o casamento de Cristo com a sua igreja. Nós precisamos entender que, em termos, uma aliança de casamento é um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por quem? Pelo próprio Deus, e firmado diante dele, mesmo se o casal não reconhecer isto, e celebrado publicamente diante das autoridades civis devidamente constituídas, consumado normalmente pela relação sexual. O ato da consumação. Então, pegando aqui o exemplo que o mestre trouxe, meu irmão Tarcísio, sempre vai ter aquela questão de que a consumação aconteceu antes da cerimônia. Infelizmente, o Conselho dos Ímpios leva para esse entendimento. Então, tudo isso são coisas que acontecem. E quando isso vem para dentro da igreja? E quando você traz aqui, a pessoa chega, os termos não jurídicos são amaziado, entre outros. Eu não vou citar para não... que vai ficar gravado. Então, assim, não são tão... Aqui no Ceará é mais ainda. É mais pejorativo ainda. Não são tão bonitos quanto união estável. Eu, particularmente, irmão, acredito que toda união, guarde isso que eu vou dizer, toda união, a parte de Jesus Cristo, ela não é estável, ela é instável. Eu costumo dizer, pastor, que casamento é dois pecadores rebeldes, dormindo num espaço de menos de 2 metros quadrados. Meu irmão, sem Cristo ali no meio da briga, né? Então, assim, é Cristo ali, digamos, no meio mesmo, é tipo assim, ó, calma. Lembre-se, vocês são novas criaturas. Na questão da membresia, a igreja é, portanto, a reunião dos eleitos convertidos, daqueles que pelo batismo se tornam parte do corpo de Cristo, celebrando a Santa Ceia até o retorno glorioso do Senhor. Então, quando Deus nos converte a si, uma das primeiras reações que nós nos tornamos membros é nos tornarmos membros da igreja, desejar ser membro de uma comunidade cristã. Então, ser membro de uma igreja local é o testemunho vivo de que somos parte da Santa Igreja Universal. E aí eu vou fugir aqui totalmente do assunto, bem ali, mas eu volto, é só para dar uma cutucada em alguém. Esse negócio de querer ser membro do corpo de Cristo, a parte do corpo de Cristo, não existe, tá? Essa ideia de desigrejado, ela não existe. Agora nós estamos congregando em casas, com quem? Não, nós não acreditamos mais no corpo de Cristo como igreja. Nós vamos formar um outro corpo. A igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja está corrompida, porque a gente escuta isso demais. A igreja está em queda livre, a igreja está se acabando, a igreja é isso. Meu irmão, as portas do inferno é promessa do dono da igreja, elas não vão prevalecer. Então, você que me ouve, se você está achando que é parte do corpo de Cristo e está a parte do corpo de Cristo, eu quero tirar de você essa doce ilusão. Porque não há membresia fora do corpo. Aí você pode até usar o exemplo, não, mas por exemplo, nos países perseguidos que não tem de alguma forma, a multiforme graça de Deus age para que eles permaneçam no corpo de Cristo. Agora, num país não perseguido, que o culto é livre, que você pode ir à igreja, você está em casa, de perna para o ar,
talvez até me assistindo ou assistindo outro pregador nesse momento, se balançando na rede, perto da parede, com armador, sem servir, sem fazer parte do corpo, sem estar em comunhão com os irmãos, me desculpa, meu filho, você está mais para perdido do que para crente. Voltando, já dei a alfinetada. Ser membro de uma igreja também nos dá a oportunidade de nos apegarmos uns aos outros com responsabilidades e amor. Gente, assim como no casamento é uma expressão de relacionamento com Cristo, eu sempre brinco com a minha esposa, eu digo, filha, você é muito importante no meu processo de humilhação, a mortificação da minha carne. Eu tentei driblar a palavra de Deus em Gênesis, quando ela diz assim, a tua dor será para o teu marido, né? Me falhou aqui o texto de maneira correta, né? A promessa ali de que a mulher ela não vai querer obedecer. Ela tem que obedecer, mas ela não vai querer, isso é fruto do pecado. Aí esses dias nós compramos um Alexa lá para casa, aquele equipamentozinho da Amazon, né? Mas ela veio desobediente, rapaz, do mesmo jeito, manchada pelo pecado. Ela não obedece. Até para perguntar as horas a ela é complicado. Mas ela fala muito bem com a Silvelante. Para você ver, né? Parece-me que os efeitos do pecado, eles alcançam tudo à nossa volta. Mas brincadeiras à parte, voltando para o nosso estudo. Gente, a responsabilidade e o amor de expressar um com os outros. O principal objetivo dessa congregação é estimularmos o amor e as boas obras, né? O aconselhamento, como foi tratado, se não me engano, não foi eu que dei, mas na lição 11, né? De você estar apto ali, a questão do aconselhar, gente, eu não dei a lição, mas ela precisa de uma categoria muito grande de amor. Se a gente pudesse categorizar, dizer assim, nível 1, 2, 3, 4 de amor, talvez até o 10 ela tivesse lá pelo 8 ou 9, porque um conselho fora dos padrões da palavra de Deus, você pode prejudicar a vida de uma pessoa para sempre. Às vezes o silêncio na hora errada, quando você tinha que falar. Então é na comunidade cristã que nós exercemos esse amor. O amor de Deus pelo mundo se torna novamente visível por meio do nosso amor uns pelos outros. Irmão, eu sei que vocês já ouviram isso. Eu não vou ser crente por isso. Porque fulano não sei o quê, porque cicrano não sei o quê. Dá vontade de olhar assim nos olhos, calmamente. Abrir as pálpebras e olhar e dizer assim, você não vai, porque Cristo não lhe chamou. Porque eu tenho plena convicção que quando Cristo chama a voz dele, não a do pregador ou de quem está trazendo a mensagem, mas quando a voz vai no coração, mas você vem pianinho, às vezes vem até chorando, lamentando e arrependido, clamando por misericórdia. E isso é maravilhoso. Mas eu estou falando desse exemplo porque às vezes a igreja ela tem prestado um papel diferente daquilo que ela tem chamado. Quando nos falta amor, nós manchamos o nome de alguém e ainda dizemos que estamos limpando o nome da igreja. E tem tantos escândalos por aí dentro da igreja, irmão. Mas o próprio Jesus disse que é necessário. É necessário que tenha. Mas ai daqueles que trazem os escândalos. Então essa metáfora do corpo de Cristo mencionada no parágrafo aqui que a gente viu, também atesta essa verdade. Como ser membro de um corpo sem sê-lo? Isso aqui está ligado à pergunta que sabe que eu fui ali, dei uma alfinetada e voltei correndo? Como ser membro de um corpo se eu não estou no corpo? Como eu poderia ter vindo para cá hoje e deixar um dedo meu em casa, assistindo a live?
Não há como. Se eu posso estar aqui, e eu não estou, isso eu falo da Igreja Presbiteriana de Sobral, mas pode ser qualquer outra comunidade, eu estou em pecado. Agora, se eu estou num momento de perseguição, eu sigo um rapaz que ele é missionário num desses países muçulmanos, e ele disse assim esses dias: a Igreja de Cristo foi chamada para ser mártir, não suicida. E ele estava se referindo porque assim a pessoa, mas se vocês não têm templos aí, como é que vocês conseguem congregar? É claro que ele não pôde dar detalhes, estava em rede social, né? Mas ele disse uma coisa interessante: nós somos chamados a ser mártir, não suicida. Então a multiforme graça de Deus, ela faz com que a igreja prevaleça mesmo em meio às perseguições. Se por um dia nós viermos a ser proibidos de cultuar, que na minha visão não está longe, espera só para ver. Vai chegar uma hora, meu amado irmão, que aqueles que realmente não foram transformados pelo poder do Espírito Santo, eles vão olhar para a igreja e dizer assim: eu ali estou fora. Estou fora. E aí nem caberia mais o conselho, né, que está lá em Hebreus, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Porque vai chegar uma hora que não tem sentido para o professo. O professo é aquele que ele professa, mas ele não passou pela experiência do novo nascimento. Se em tempos de paz, meus irmãos, já não faz sentido para aquele que não foi verdadeiramente convertido, imagine em tempo de guerra. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Então, eu estou conseguindo ser claro para os irmãos. Mas o que isso aqui tem a ver com membresia? Tudo. Porque membresia é ser membro do corpo. E ser membro do corpo é fazer parte do corpo, é estar no corpo. E nesse corpo é o lugar, que a igreja é o lugar onde mais claramente é apresentado o corpo de Cristo. A esse mundo caído, como diz a nossa revista. E qual é uma das marcas distintivas da igreja nesse mundo caído? A obediência. O que faz um cristão ser um cristão é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que queimar, fazer ofertas. É melhor do que dizimar, é melhor do que tudo. Agora, a pessoa ela está em desobediência. Normalmente ela está em pecado. Legalmente ela já conseguiu legalizar esse pecado. Eu voltando agora para o tema principal da revista. E ela quer fazer parte do corpo, mas ela não quer abandonar o pecado. E nós estamos falando de união estável, mas essa prática da desobediência, ela poderia ser aplicada a muitas coisas. Vamos usar um exemplo hipotético. Vamos supor que alguém que foi convertido tenha um bar, né? Um tempo ele vai entender que o trabalho dele, de alguma forma, não glorifica a Deus. Lembro da história de MacArthur, contado lá nos anos 80, das primeiras vezes que ele veio ao Brasil. E ele disse que ele foi pregar numa cidade, lá nos Estados Unidos, e uma pessoa foi buscar ele no aeroporto. E na volta, né, para onde ele ia, para o hotel, passou por uma loja, tem um nome específico que eles usam para lojas de bebida lá, né? E aí ele explicou: olha, isso aqui pertence ao irmão da igreja. E ele tem várias lojas dessas espalhadas pelo país. E MacArthur, quem já leu MacArthur sabe como é que MacArthur é. Ele olhou e disse assim: e vocês ainda não o disciplinaram? Eu achei até que ele foi gentil, se tratando de MacArthur, porque se fosse na igreja dele, na Grace Community Church,
ele certamente teria excluído. Mas eu quero pegar esse exemplo e trazer que muitas coisas a gente torna aceitável dentro do corpo de Cristo para manter irmãos. E mantém irmãos indo para o inferno. Estou aqui parafraseando, não os confrontando com seus pecados. Então, esse meio de desobediência, porque se o meu trabalho não glorifica a Deus, ele certamente mancha o nome de Deus. Lembro-me de um amigo que era vendedor de uma distribuidora de cigarros aqui na nossa cidade. E em parafuso, cara, eu entendo que eu não posso mais vender isso. Não, assim, você não pode ser irresponsável, chutar o pau da barraca. Você vai ter que orar a Deus, esse foi o conselho que eu dei na época, para ele abrir outra porta para você. Por que você não pode ser irresponsável? Você tem pai, mãe, né, que dependia um pouco do salário dele, além de sua mulher e filhos. Então, se você ruptar com a sua fonte de renda, vai ficar complicado. Eu creio que você deve orar e pedir a Deus uma oportunidade. Mas é um exemplo claro de alguém que sabia que o trabalho dele não dignificava, não glorificava a Deus, e isso incomodava. Tudo isso, meus amados irmãos, essa metáfora do corpo, né, que é usada aqui no relacionamento conjugal, também no casamento, com o relacionamento da igreja, né, essa junção, corpo de Cristo e o casamento, ele deve ser mantido. Você deve entender o casamento como um cumprimento de uma aliança. E essa aliança ela pode ser rompida. E esse rompimento ele pode se dar por várias coisas. E aí a gente poderia aqui entrar nas questões a respeito de divórcio, citando a Confissão de Fé de Westminster, o que nós como presbiterianos cremos e o que outros creem, né? Que aí já seria motivo para outra lição. Tem reformado que crê que casou, tem que viver a vida toda ali. Ah, mas ele bate na mulher todos os dias, ele já quebrou a aliança, mas ele nunca traiu ela, mas quando ele bateu, ele traiu. Ah, mas ele nunca traiu ela, mas assim, todo o salário dele ele gasta curtindo, bebe, sei lá, ou guarda só para ele, né? Não alimenta a casa, guarda o dinheiro numa conta separada, o dinheiro é dele. Quebrou de novo, filho. Mas aí a herança católica traz para a gente o quê? Não, mas ele não adulterou. E aí o adultério ele é muito vasto no seu conceito de aliança. O abandono do lar. Então, são coisas que a nossa revista trata que existem. Né? Tem mulheres que foram abandonadas. O marido saiu para comprar o cigarro, nunca mais voltou. E ela continuou casada com ele. E aí? O que faz agora? Eu nem sei se sou viúva, posso casar? O homem sumiu. A revista vai nos dar uma direção sobre isso. Um processo legal. Mas eu abandono. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Tudo isso, meu irmão, visa um único propósito. O segundo ponto da nossa revista, ele fala da estabilidade da família. Mas o propósito do Estado em legalizar essas coisas visa exatamente desestabilizar as famílias. Famílias desestruturadas. Estado desestruturado. O Estado quer ser a mãe de todos, o pai de todos. O Estado quer ser Deus. Né, pastor? Quer ser Deus. Ele quer sentar no alto e subir no trono. E muitos irmãos, se é que assim posso dizer, têm colocado o Estado no alto e sublime trono. Esquecido
da base da sociedade. A célula máter é a família. E isso aqui, e aí a gente pode até colocar, isso aqui, independente do credo religioso, isso aqui é o alicerce. Você corroeu a família, já era. Pastor, para a gente entender melhor, por favor. Exatamente. E isso traz prejuízo. Você pensa que não, quando a gente fala em divórcio, sempre, eu gosto de brincar e dizer assim, no divórcio, o casal pode ter todos bens para cá, bens para lá, mas tem um patrimônio que eles vão brigar na frente do juiz, fora do juiz, chama-se a razão. Eu quero ter razões. Por que eu fiz isso? Por que eu apelei para essa ruptura? E nessa briga pela razão, esquece-se dos filhos, esquece-se da história, esquece-se da gratidão, esquece de tudo. De Deus, então, esse foi o primeiro. Porque as pessoas querem justificar. Apesar de que hoje, pouco se importa com isso. Jovens, idosos, casamento firmado no Senhor. Pais e irmãs com corações piedosos, apresentando a Deus dia a dia o coração de seus filhos, para uma geração mais firme, mais piedosa. A revista diz aqui na nossa página 42, no segundo ponto, a Bíblia dá importantes orientações referentes ao casamento, particularmente no caso de que um dos cônjuges é incrédulo. O nosso texto, ele diz assim, ora, 1 Coríntios 7,10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E se a mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. E assim que ordeno que em todas as igrejas. Gente, esse texto, o que Paulo está colocando aqui? Não tem como você ter certeza se vai converter um ou outro. Mas se a pessoa é casada antes da conversão, veja bem, preste atenção. Antes da conversão, tinha um relacionamento. Um se converteu, o outro não. Mas ele consentiu que o outro fosse fiel a Deus. Ele não. Permaneça casado. Permaneça casado. Agora, há casos de pessoas que tomaram a decisão oposta, um se converteu, o outro foi embora de casa? Mas entenda, o exemplo de Paulo aqui é muito claro, porque você permanece casado, sendo você fiel. Você sendo fiel. As pessoas estavam se convertendo e aproveitando para dizer assim, não, mas ela nos converteu, eu vou aproveitar, vou
vou me separar, era o que estava acontecendo lá em Corinto. Vou pegar uma irmãzinha, que essa aqui não é crente, a outra é, eu vou estar no céu com ela. Estou parafraseando, não, estou ironizando o texto. Porque no céu não se dão em casamento. Né? Estavam dando novamente desculpas para abandonar. Então Paulo dá a orientação, olha, se ele consentir que você permaneça fiel a Deus, e a paz nessa comunhão permaneça, porque os filhos serão santificados. E quem sabe? Ele diz assim, ó, lá no verso 16, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Isso é uma pergunta, ele não tem a resposta para essa pergunta. Ele não está dizendo, se você permanecer casado ou casada, você vai salvar ele. Não, mas você não sabe, como ele também não sabia. Mas se ele consentiu nesse relacionamento, acaba havendo uma santificação. Na pior das hipóteses, meu irmão, os filhos são santificados. Porque sem isso, o que acontece? Os filhos não eram santificados, pelo menos um. E aí, com certeza, há casos na história, não só no relato da palavra de Deus, mas na própria história, de esposas e esposos que se converteram, enfrentaram a rebeldia do seu cônjuge, mas tiveram uma vitória de vê-los convertido. Entendendo claramente que a luta não é contra a carne. Imagina um casal e a mulher, eu não tenho muita intimidade da história deles, mas o que eu sei do caso deles é esse. Que ela é da igreja, né, foi convertida, pelo menos é o que a gente pensa, né? Ela foi convertida e o marido não. O que é que acontece? O marido obriga ela, ele gosta de festas, e ele obriga ela a ir com ele, dançar nas festas, e aí, no caso desse, para ela, lá ele tem que pensar um pouquinho antes de falar, né? Mas assim, quando, até nos pais, né, a palavra de Deus ela nos instrui que quando a orientação dos nossos pais, elas ferem o princípio da palavra, elas vão contra a orientação de Deus, carece uma desobediência, não é isso, pastor? Até os pais, se o meu pai e a minha mãe me dêem uma orientação que seja contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, carece uma desobediência. Imagina marido. Agora, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Talvez seja a postura que esteja faltando, né? A postura que esteja faltando para que realmente ele comece a pensar diferente. Porque até então ele pode estar... Deixa eu só terminar de responder a tua pergunta. Tá bom. Bom, imagina você não passa um ponto, passar para o seu lado. É melhor, né? Imagina você sendo um pastor, isso é porque eu sei a informação completa. Ela chega para o pastor com um conselho. Pastor, o que eu posso fazer? Eu tenho que ir para satisfazer ele. O pastor dela falou assim: vá para frente. Ou seja, é mais ou menos assim, pastor, meu cônjuge está indo para o inferno. O que você acha? Eu devo ir com ele, eu devo ficar e servir a Cristo? Gente, às vezes, o que falta é convicção. Talvez. Você disse tudo, irmã Ana Lúcia. É mais fácil ela se amar o mundo e enfraquecer na fé. Não foi eu não, só lembrando, usaram o pastor só como exemplo, né? Mas assim, meus irmãos, é uma orientação, no meu ponto de vista, equivocadíssima. Né? Eu diria para ela o seguinte: irmã, fique em casa, deixe ele só e ore, confie no Senhor. Você sabe por quê? Porque às vezes o relacionamento se tornou um ídolo na vida da pessoa. E a pessoa tem muito mais medo de ferir ou desagradar o cônjuge do que o próprio Deus. Eu estou falando besteira, pastor? É isso aí. E aí, meu irmão, como eu costumo dizer, né? Deus não tem problema em sacrificar nossos ídolos. E nem peso na consciência. Então a gente precisa ter cuidado.
Só que se ela continua indo com ele, ele começa a achar, ele vai dizer o quê? O que o mundo diz, mas ele é crente. Não, mas é porque o marido dela obrigou. Disse, não, mas se ela fosse crente mesmo, ela não ia. Meus irmãos, eu tenho um testemunho pessoal. Deus me trouxe num dia de uma festa, uma amargura tão grande no meu coração, que eu me perguntei assim, o que eu estou fazendo aqui, cara? E eu fui embora. E depois eu descobri que a minha namorada na época estava orando. E aqui estou eu, 11 anos casado com ela. E ela estava orando desse jeito, assim, Senhor, tira ele da minha vida, que não vai dar certo. Mas Deus tinha outros propósitos, preferiu me tirar do mundo. É a nossa história. Eu até brinco, já dizendo assim, você está proibida de contar a nossa história por aí. Porque Deus agiu com a gente dessa forma. Eu nunca senti um sentimento tão ruim como se eu dissesse assim, esse ambiente não é meu. Eu estou aqui, eu me senti tão perdido. Meus irmãos, nós temos que permanecer fiéis a Deus em primeiro lugar. E de lá para cá a vida tem sido outra. Eu poderia dizer que é só alegria, mas não é bem assim a vida cristã. Poderia cantar que agora é só vitória. Mas tem sido muito mais lutas, mas assim, maravilhoso na presença do Senhor. Partindo aqui, voltando, continuando. Nós saímos aqui um pouco do script, embora eu tivesse pedido para os irmãos guardar as perguntas para o final, mas está tudo certo, né? Então, sigamos. Esse caso que você trouxe, irmão, ele, em algumas análises, ele poderia ser passível até de disciplina. E eu quero lhe dizer uma coisa, tomando como exemplo o que aconteceu comigo. Meu, quando o Espírito Santo habita, porque assim, coisas que eu fazia no passado não fazem o menor sentido para mim hoje, enquanto incrédulo. Eu mantive o carinho, a amizade por todos os meus amigos incrédulos, mas não mais compactuo com as obras das trevas. Eu os visito em outros momentos, não em dias de festa, eu não sou menino. Oro por eles, converso com eles, eu os amo, mas eu não posso mais caminhar com eles. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos simples, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Existe um prazer hoje na minha vida que é diferente do que era no passado. De modo geral, aqui na nossa página 43, na primeira coluna, de modo análogo, no caso da conversão do casal em união estável, o casamento seria uma representação externa do arrependimento, pecado de fornicação e situação sob a qual viviam. Eu já tive relato de pessoas que um se converteu e o outro aceitou o casamento. Só um se converteu, mas por amor à esposa, ele não sendo convertido, ele aceitou casar-se. Isso é importante para você? Ela disse, é importante para mim, é importante para a minha fé. E casou-se. Pronto. É melhor do que viver em fornicação. A revista diz assim, mas se apenas um dos dois se converter, o outro poderia não assentir quanto ao casamento desejado e manter a união estável. Em caso, eu não sei porque que as pessoas insistem em união estável. Gente, o Estado diz que depois de 6 meses, se não me engano, você está casado.
E eu vou colocar aqui, tem gente que não casa porque tem medo de papel. Vocês já conheceram alguém assim? Fulano viveu amaziado a vida toda, 10 anos, casou, um mês depois se separou. A culpa é do papel. Não tica. Aí eu volto para aquilo que eu já falei. As pessoas não querem o compromisso. E o casamento, ele reflete um compromisso diante da sociedade. Agora vamos lá, vamos começar a remoer o milho, né? Ruminar aqui. Em caso tais que a igreja, no caso de manter a união estável, em casos que tais a igreja entender que o conselho da igreja local tem autonomia como membro à parte do crente após declarada intenção de casar-se. Na prática, significa não negar a essa parte crente, por conta do pecado, de um pecado passado, o direito da participação nos sacramentos. Bem detalhado agora para vocês entenderem. Um se converteu, o outro não. Ela vai buscar o casamento. Casou. Ela agora pode ser membro. Porque a gente não conhece o coração humano, mas alguém pode dizer assim: eu quero, mas ele não quer. Ou ela não quer. E aí, então a gente vai aceitar você como membro. Ficaria a pergunta, mas será que quer mesmo? Então a revista ela é muito clara aqui. Se um dos dois se converter e o outro poderá não assentir quanto ao casamento, desejando manter a união estável, o conselho vai analisar pela vida da pessoa. Vai analisar. É o conselho quem vai decidir se sim ou não. Mas é uma decisão muito difícil. E pode ser que redunde em não aceitação. Mas é uma decisão do conselho. Os versos 15 e 16 diz assim: pois é. Mas aqui, ó, os versos 15 e 16, né, de 1 Coríntios 7. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Aqui a gente não poderia nem configurar um divórcio, porque eles não eram casados. Você vai ser crente? Então seja muito bem-ida, ou seja muito bem-ido. Eu vou me embora. Pode acontecer? Pode. Aí você poderia classificar como divórcio? Não, porque não é um casamento. No caso aqui seria um abandono do pecado. Ainda que por uma circunstância não favorável, né, por assim dizer. Mas às vezes é um livramento. Deixa eu ver aqui. Só para a gente entender aqui, voltando aqui um pouco ao verso 17, né? Só para enfatizar, Paulo não garantiu que o mero convívio do cônjuge crente com o incrédulo redundaria na conversão dele. Mas ele deixou claro, se ele consentir na relação, continue. Se ele consentir numa aliança, continue. Mas busque ali a legalização dessa aliança, junto aos representantes de Deus na terra, que são as autoridades. Ainda falando de membresia, lá no nosso ponto 3. Meu irmão, está dando para entender? Sim? Alguma dúvida? Olha, ele pode vir à igreja quantas vezes quiser. Ele não vai ser recebido como membro. Há uma diferença entre ser membro da igreja e estar como visitante. Vixe, mas eu já estou visitando essa igreja há 3 anos e ainda não sou membro.
Não funciona desse jeito, né? Você, um belo dia, você começa a andar na igreja e depois de algum tempo as pessoas já, você agora tem que ser membro, você já está com tanto tempo frequentando. Não, não é por aí, né? Mas assim, se eles desejarem, um belo dia, o casal, ele não é casado, ele tem lá uma relação de união estável, tem filhos, tem patrimônio, tem tudo. Se eles romper essa união e ela for para a justiça, e ele for para a justiça, vai ter que dividir os bens. Mas aí eles querem fazer, eles manifestam o desejo de ser parte da igreja. Meus irmãos, você tem que se casar. Não, nós não queremos casar. Não, tudo bem, é uma decisão de vocês, mas a igreja não pode recebê-los como membro. Todo domingo vocês estão conosco. Não vão ser tratados com indiferença, não vão ser tratados como só não serão membros da igreja. Exatamente. E às vezes situações até numa situação de aconselhamento, não de forma formal, como muitas vezes acontece com o conselho ou com um dos membros do conselho, mas de forma aberta, como amigo, mas ainda não como irmão. Então ele pode congregar no sentido à vontade, mas ele não pode ser membro do corpo. E é interessante, gente, a gente volta lá no início na sua pergunta, Lucas. Quem deseja realmente ser membro do corpo não tem problema em negociar os seus pecados. E pelo contrário, ele quer abandonar a vida de pecado, entendeu? Ele quer se libertar disso, ou ser liberto. No ponto 3 aqui, quem pode ser membro, a questão da membresia, podem ser membros aqueles que vivem sob o regime de união estável? Vou ser fiel aqui à leitura da revista. Basicamente, a resposta a essa pergunta é um exercício de sabedoria. Não podemos restringir a questão do casamento. Membresia e união estável, a máxima do consentimento mútuo, como se os 3 elementos fossem tão somente dependentes dele. Aí vamos lá devagarzinho. O argumento de que o casamento, no início dos tempos, era só um consentimento mútuo, né? Esquece que em uma sociedade patriarcal, os pais ou os anciãos eram as autoridades civis reconhecidas. Os pais, e os anciãos, os sacerdotes, eles eram como juiz de paz hoje. Eles tinham autoridade, né? Então o casamento só se dava mediante o consentimento legal dessas pessoas. O caso de Rebeca, citado em Gênesis 24, 15 até os 51. Agora, a sociedade mudou? Mudou. Mas a necessidade que a união matrimonial seja pública, legal, civilmente reconhecida, não. O que mudou foi quem se presta contas, mas continua tendo que prestar conta. E me admira um casal hétero que deseja fazer parte do corpo e vive numa situação de pecado, que ele traga isso como um impasse para que ele faça parte do corpo de Cristo. Das duas, uma, meu irmão. Ele talvez ainda não tenha entendido o corpo de Cristo, a união com Cristo, e talvez ele não tenha passado ainda pelo novo nascimento. O novo nascimento, ele traz em si uma maravilha. Você para com... Eu queria usar um termo aqui, mas não é muito agradável. Com os questionamentos a respeito daquilo que Deus já ordenou na sua palavra. Deus já deixou muito claro, tanto no Antigo Testamento como o Novo, trazendo sobre o Antigo a luz. Ele tira isso da mente. Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa questionando muito a palavra de Deus, a vontade que eu tenho é de olhar assim: irmão, tu passou pela experiência do novo nascimento, você se acha uma nova criatura? Eu estou perguntando porque eu não tenho como sondar corações, né? Mas como o coração é seu, talvez você possa me responder.
Bem-aventurado o homem que não anda no... Onde é que está o prazer dele, desse homem? Na lei do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito do Salmo 1. Esse homem existe? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele sequer se assenta com os escarnecedores. Toda a sua vida redunda em prazer, em que? Na lei do Senhor. Dá uma diretriz muito importante aí para nós. E a gente está falando de união estável, mas pode acontecer com outros, como eu já falei, pode acontecer com outros pecados. Né? É como se as pessoas quisessem que nós, como igreja, ou até mesmo um sacerdote, um pastor, carimbasse e colocasse lá o selo do Espírito Santo. Olha, você vai permanecer na prática do pecado, mas você já é uma nova criatura. Nem de longe, filho. Pegando até o exemplo aqui do irmão Tarcísio, o ministro ele tem que fazer as coisas baseado exclusivamente na palavra de Deus. Olha o que diz a nossa revista aqui, na coluna B da página 53, perdão, 43, diz assim, ó, depois, o que mudou foi o mundo, né? Aí eu marquei aqui, ó. A união estável, e aí abre-se parênteses, assim como o casamento homossexual, isso aqui quem está dizendo sou eu, por outro lado, é um dispositivo legal por meio do qual o Estado oficializa e reconhece o pecado da fornicação como um relacionamento que desfruta do mesmo status que casamento, quanto aos direitos civis. Entretanto, mesmo quando um pecado é institucionalizado, quase não sai, ou legalizado, como em alguns casos o divórcio não deixa de ser pecado. Por isso, porquanto ele é definido conforme a lei de Deus e não conforme a lei do Estado. Lembra que eu falei sobre a questão de quando se trata de desobedecer a Deus, até a orientação do pai ela pode ser desobedecida? Imagine a do marido, imagine a do Estado. O obedecer ainda é melhor e sempre será do que o sacrifício. A revista diz assim: qualquer modelo de união em que a lei humana seja colocada no lugar da revelação divina com base para o entendimento da natureza desse relacionamento deve ser considerado inadequado e inaceitável para o cristão. A Igreja não pode permitir que essa modalidade de união civil seja tranquilamente aceita em seu seio, visto ser sua divina missão espelhar nos relacionamentos humanos o tipo de compromisso relacional que Cristo tem com ela. Cristo não tem com uma igreja um relacionamento falho, de infidelidade. Ele tem um relacionamento de fidelidade, compromisso. E todas as suas promessas que ele fez à igreja dele serão, as que ainda não foram, serão cumpridas. O testemunho da igreja se perde se vier a permitir que alguém faça parte do corpo congregacional, enquanto retornou. Ok, voltando, né? Eu vou tomar como exemplo aliás, eu vou citar um caso que eu tomei conhecimento de alguém que assumiu a sua homossexualidade
e permanece membro de uma igreja. Ou seja, não foi confrontado no seu pecado, não passou por um processo legal de disciplina, mas com autorização dos seus líderes está caminhando livremente para o inferno. E eles vão prestar conta. Não só esse que está indo para o inferno, que se não for pela graça do Senhor resgatado no meio do caminho, como muitos de nós o somos, mas aqueles que consentiram com o pecado. Ai daqueles que um desses pequeninos o fizer pecar. Ah, mas eu não fiz ele pecar. É, filho, fez sim. Quando você não o avisou, quando você não gritou. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela faz parte de uma igreja ali em Fortaleza, e ela me disse assim, perguntou assim, o que é que você acha do sábado? Isso é um bom dia. Quando eu morava em Fortaleza, eu gostava de levar meu filho para a praia no sábado, porque no domingo era muito lotado e meu filho gostava muito de se perder. Ele bateu o meu recorde, que foi 3, ele fez 5. E você perder uma criança na praia é complicado. Em se tratando do meu filho, quando ele foi encontrado por uma vez por um repórter do jornal O Povo, ele disse para ela que tinha perdido o pai dele. Na visão dele, ele estava me procurando. E na minha visão, eu estava desesperado numa praia de domingo, para um lado para o outro, procurando uma criança. Então eu disse assim, um sábado é melhor. Quem já levou o filho para a praia sabe que eles cegam a gente. Literalmente. Pois é, esse detalhe eu cuidei cedo, né? Mas faz medo. E aí a gente tinha esse hábito. Eu disse para ela, eu adorava ir para a praia assim, dia de sábado, era tranquilo, levava meu filho, botava na garupa da moto, amarrava ele com um cinto, era uma cena cômica, e a gente ia para a praia. Fora isso, é um dia de trabalho normal, é o último dia da semana. E aí essa irmã me informou que ela estava alegre e satisfeita assistindo a TV no Novo Tempo. Meus irmãos, sabe quando você está vendo alguém dar uma ré e a pessoa vai bater e você sabe que ela não está vendo aquele objeto, e você dá um grito? Pois é. Não deu tempo eu pensar numa resposta bem elaborada. Não deu tempo eu conversar, até porque a gente estava num ambiente barulhento. E eu disse assim, olha, o que essa TV pode fazer por você, a TV Novo Tempo, ela vai fazer você apostatar da fé. Você não percebeu, mas você já está duvidando do domingo. Não, mas ele falou, ele explicou tudo à base da Bíblia. Eu disse assim, claro que ele leu os textos, o problema é a interpretação. Tem horas que você tem que gritar com alguém. O ditado popular diz que por falta de um grito se perde uma boiada, né? Tem horas que você está vendo o pecado e você tem que dizer assim, ei, acorda, meu irmão. Você está ofendendo a Deus. Tá tudo bem aí com o relógio, irmãos? Tá tudo relax, né? Desperta, né? Desperta. Você está dormindo e está sendo cauterizado. Você vai morrer. A mesma coisa se aplica nisso que a gente está vendo. Então, quando a igreja consente nesse e outros pecados, ela está sendo, de certa forma, conivente. E aí piora quando ela faz o quê? Ela pega uma célula cancerígena e bota no meio ali de células saudáveis. Eu estou me fazendo entender pelos irmãos? O que ela está dizendo para os mais novos? Olha, aquele ali vive numa prática condenada pela igreja e não foi confrontado, ele é membro normalmente. Ele passou a ser membro com essa prática do pecado, então eu também posso fazer isso. Eu posso ir para uma rave, eu posso viver de maneira dissoluta, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque não é o modelo do pecado, é o pecado. Mesmo tratado pelo Estado como um pecado, como uma coisa legalizada, é um pecado de fornicação, dando nome aqui aos bois.
Nós somos convocados a responder com sabedoria as questões da vida, gente. Essa sabedoria, ela vem da palavra de Deus. Não é do nosso conhecimento, não é da nossa vivência, não é da nossa experiência. Ou, como diria meu amigo o reverendo João, o nosso achismo, achologia. Eu acho que é isso. Eu acho, não é o que eu acho. Porque o meu achar, ele é corrompido pelo pecado. É o que a palavra diz. Tem um pastor que ele dizia assim, pastor, não sei o que dizer. Meu pastor, versículo, livro, capítulo e versículo. Não tem. Então, meu irmão, não tem o que a gente discutir. Tem base na palavra, a gente caminha por ela. Afinal, a palavra de Deus, ela é para o crente a única, o quê? Regra de... Eu creio e eu boto em prática. Tem gente que enganchou no fé. Ele não consegue botar em prática. É a única regra de fé. E a prática, indivíduo? A fé sem prática, ela é o quê? Morta. A membresia, ela é incompatível com a permanência numa união estável ou qualquer outro pecado. O casamento é a situação ideal sobre o qual os membros da igreja devem estar, inclusive com modelos imperfeitos do perfeito relacionamento de Cristo com a sua igreja. A única exceção é quando um dos cônjuges se converte e é impedido de colocar a sua situação em ordem no casamento, em virtude da decisão do cônjuge incrédulo. Nesse caso, agora sim, viu, pastor? O conselho da igreja é livre para decidir a respeito da membresia. Porque a gente não dá para criar uma regra. Nós vamos avaliar a partir da pessoa, da vida dela. É a vida dela que importa. Na aplicação diz assim, devemos encorajar o casamento. Insista nesse ponto. Exorte sempre ao arrependimento de pessoas que vivem sob o regime de união estável. Isso não é casamento e Deus não se alegra com isso. Os membros da igreja devem espelhar o seu relacionamento espiritual com Cristo de uma maneira prática e seu testemunho ele é vivo. Ou seja, se alguém no seio da igreja cristã, seja ela qual for, vive uma situação de um casamento, de união estável, que nem sempre tem um contrato, essa pessoa ela está fornicando. E a permanência nesse pecado e a insistência de permanecer nesse pecado mostra que não houve uma transformação geral. Eu vou orar agora. Os irmãos já fizeram algumas perguntas, depois da oração a gente encerra e aí, se tiver mais alguma pergunta, o pastor responde. Senhor de toda glória, Pai maravilhoso, nós queremos aqui nesta manhã louvar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado por esse momento de comunhão com os irmãos e pela lição aqui prestada. Esperamos, ó Deus, que o Teu Espírito possa aplicar cada palavra que está de acordo com a Tua, nos corações que nos ouvem. Nos faz, ó Deus, obedientes a Ti, firmes nas Tuas promessas e nas Tuas verdades, firmes em Cristo Jesus, nessa rocha que nos sustenta. Não nos deixa, Pai, nos acostumar ou negociar o pecado. Nos faz cada vez mais perseverantes e nessa luta contra o pecado, que nós possamos resistir até o sangue. Nos dá força para lutar contra os inimigos da nossa vida, o mundo, a carne e o diabo, um associado com o outro, para, na vida de todos nós, tentar nos afastar da Tua bendita pessoa, tentar entristecer o Teu Espírito. Nós aqui nesta manhã, Senhor, apresentamos a Ti as nossas vidas e mais uma vez Te pedimos o perdão dos nossos pecados, sabendo que o Teu perdão, Ele nos purifica, nos deixa assim mais alvos que a neve.
E não são vestimentas externas, ó Deus, mas são vestimentas internas. Nos dá aquele coração que é agradável a Ti, compungido e quebrantado. Para muitos de nós te pedimos, restitui a alegria da Tua salvação. Nos faz enxergar a Tua pureza e buscá-la em nossa vida. Nós te agradecemos nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém.